de bênçãos. Amém? O tema da nossa mensagem é toda sorte de bênçãos, e nós vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 1, verso 3. Aqueles que quiserem ir para a salinha, né? Podem ir para a salinha. Bendito, eu vou ler em duas versões, ok? Eu vou ler a versão nova, versão internacional, e eu vou ler Almeida Corrigida Fiel. Pode deixar aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga, em Cristo. Então veja que interessante, né? Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E na Almeida Corrigida Fiel está dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga, em Cristo. A palavra bênção significa concessão do bem. Quando você recebe toda sorte de bênção, e como você já foi abençoado por Cristo, você já recebeu todo o bem, não é? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Onde está Cristo? Sentado à direita de Deus Pai, no trono, nas regiões celestiais. Não é verdade? E a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós recebemos o bem, uma dádiva, um presente do Pai. Nós, antes de tudo, somos seres espirituais, porque estamos em Cristo. Portanto, nós fomos favorecidos, bem-aventurados, que é o abençoado, é aquele que é feliz, aquele que é venturoso, que é próspero, que recebe favor divino. Você é favorecido, amém? Diga, eu sou favorecido por Deus. E a aplicação da bênção, gente, a aplicação da bênção é que você recebe capacitação para, repete comigo, ó, construir, conquistar, realizar e administrar. Esse administrar é muito importante, bem, guarde isso no seu coração. Ok, para muitos, a bênção fala de resultado. Mas para mim e para você, que somos espirituais e fomos abençoados nas regiões espirituais em Cristo, para mim e para você, a bênção é uma consequência, não um resultado de algo. Né? Quantos de nós pensamos assim: eu vou para a igreja buscar a minha bênção, não é? Mas a bênção, queridos, é o resultado de um estado, é uma consequência de uma posição. A bênção, ela resulta de eu estar em
Cristo Jesus. Amém? Então a bênção, queridos, ela é consequência de uma posição. Isso é muito importante você entender, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente fala assim, pastor, eu vou te ligar porque eu vou te contar uma bênção, não é assim que a gente fala? Eu vou te contar uma bênção, menina. Então me conta a bênção que eu quero ouvir. Comprei um carro novo. Comprou um carro novo. Comprei uma casa. Ganhei uma viagem. Entrei na faculdade. Uma porta de emprego se abriu. Não é verdade? A gente não pensa assim, eu fiz um bom negócio. A gente acha que bênção é esse tipo de resultado. Isso é uma bênção, receber um emprego, receber uma viagem, comprar um carro novo, comprar uma casa. Não deixa de ser uma bênção. Mas essa bênção, para ser completa, ela precisa permanecer. Porque quando você recebe uma porta de emprego, você precisa permanecer neste emprego para ser vitorioso. Então a bênção não é só algo resultante de imediato. Eu comprei um carro, mas às vezes você precisa pagar esse carro. Então existe um processo para a bênção que depende da nossa posição. Consegue entender? Então, queridos, a bênção, ela prospera, e é bênção verdadeira quando ela vem do trono, e ela prospera porque você permanece na posição em Cristo. Vamos ver isso melhor? Eu queria que você abrisse, que não vai dar para a gente abrir aqui, mas se você puder, eu vou ler, que está em Gálatas 5, tá bom? Eu vou ler Gálatas 5, a partir do 22. É um texto muito conhecido, Gálatas 5, 22 em diante, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, ou seja, aqueles que são, há um pertencimento. Lembra que a gente falou aqui semana passada? Há um pertencimento. Você tem uma posição em Cristo, você pertence a Cristo. Então esses e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, queridos, olha só que interessante. Nós crucificamos a nossa carne. No momento em que nós temos um novo nascimento, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, nos voltamos para Cristo. Glória a Deus, nossos pecados foram perdoados. Acabamos de falar aqui. O Senhor morreu por ele. Mas eu também morri a minha carne na cruz. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar. E a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas concupiscências também precisam ficar na cruz. Entendem? Então, por exemplo, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, diga, em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, o novo nascimento, há
uma nova vida. E o passado é necessário ser deixado para trás, porque se você começa uma nova vida abençoada por Deus, você precisa deixar as concupiscências, os seus desejos, as suas paixões para trás. E a força para você resistir a essas tentações vem do Espírito que vive em nós, não é? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, essa é a posição que eu e você precisamos andar em Espírito, conectados em Cristo, com o Espírito Santo de Cristo. Amém, gente? Estão comigo aí? Ok. Então, os resultados de você permanecer, caminhar no processo, ficar firme, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, o que vai fazer a diferença na nossa vida é a posição, é andar em espírito. Mas Lígia, como é que eu ando em espírito? Nós já vamos ver isso. Vou dar um exemplo simples aqui, bem simples. Quando a gente vai para a praia, a gente toma sol, a gente fica bronzeado. Então normalmente você vai falar: o que aconteceu na sua pele que está bronzeada? Foi o sol. Não, o sol é o sol, com seus 500 milhões de graus de calor, não sei. Mas o efeito do raio solar sobre a sua pele deixou ela avermelhada, deixou ela marcada, certo? O sol é o sol. A gente tem o vento, tivemos aqui sexta-feira o exemplo do vento. O vento é a movimentação do ar. O vento pode ser muito forte e ele quebra as árvores, faz estragos terríveis. Mas o vento, ele pode ser também muito bom para o barco, a vela. E a vela é a capital da vela. Então, no momento em que a gente levanta a vela do barco, o vento bate e produz o movimento do barco. Então, o movimento do barco é o efeito da movimentação do ar. Mas é o ar, não é o vento. Então, o efeito da sua posição em Cristo te traz bênção. É concedido bênção na sua vida. É dado de presente bênção na sua vida por você estar em Cristo. Mas não é sempre que as pessoas que são salvos, nem todos os salvos, recebem as bênçãos. Por que será? Por que será que a gente vê os nossos irmãos entre nós, uns muito abençoados, fluindo bênçãos nas vidas, e outros não fluindo bênçãos na vida? E nós muitas vezes nos angustiamos porque nós desejamos que os nossos irmãos vivam bênçãos, que fluam bênçãos, e que as bênçãos permaneçam. Porque você olha para um cristão, você fala: a pessoa tem uma vida que flui paz, que flui alegria, que flui justiça, que é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria. Então veja, existe a graça comum para todos. Todos nascem, todos recebem saúde, todos recebem condição para trabalhar, todos está à disposição o conhecimento para todos estudar, está à disposição para todos vencerem no trabalho, a chuva cai para o justo e para o injusto, todos podem trabalhar, conquistar, construir. Isso é uma graça comum que Deus dá aos seres humanos, amém? Mas a graça salvadora é essa,
que traz a salvação em Cristo e que produz vida em abundância, vida eterna. Muitos que recebem a graça comum trabalham muito, enriquecem, conquistam bens, têm famílias, mas quando você vai conversar com eles, eles não têm a felicidade plena, não têm a alegria plena, não têm a paz plena. Por isso que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Porque, querido, quando você é salvo, você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, você está em Cristo. Mesmo que você passe por tribulações, mesmo que você passe por muitas lutas, você ainda tem paz. A paz que excede entendimento. Você sabe que o seu Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe que as lutas vão passar, que as lutas são transitórias, porque você está em Cristo. Você ora, você medita na palavra, você tem a confiança que o seu Deus está no trono e que está zelando por você, cuidando de você, que está no controle de todas as coisas. Então, essa paz e essa alegria, apesar de você passar muitas provas. Eu mesma, esses dias, há um mês atrás, pedi meu marido momentos de tristeza, mas mesmo assim eu tenho alegria de viver, porque eu tenho meu Deus. E eu tenho alegria de conviver com os meus irmãos, eu tenho alegria de ver vocês prosperando, eu tenho alegria de orar, meu Deus, de ver a minha família. Há alegria em meu coração, porque eu tenho vida abundante, eu tenho a esperança da eternidade em encontrar os que foram. Isso traz alegria, apesar de momentos de tristeza. Apesar de momentos de tristeza, eu sou alegre e eu vivo em justiça. Em justiça de acordo com a palavra de Deus. Mas aquele que não é salvo, que recebe a graça comum, pode adquirir muitas coisas. Mas quando você conversa, há um vazio no seu coração. Há um vazio de esperança de um futuro. As pessoas têm medo, têm depressão, têm inseguranças, apesar de terem uma vida aparentemente confortável, financeiramente, confortável de saúde, confortável de família, mas o coração é aquele que vive sempre na sombra, não vive no sol, né? Por que, queridos, que eu quero falar sobre o sol? A exposição ao sol, quando você se expõe no sol, no momento certo, na hora certa do dia, você fica o tempo certo, você entende, você tem a consciência espiritual, você aprendeu e você entendeu que você precisa ficar no sol, no horário certo, no tempo certo, você adquire saúde, você adquire a vitamina D que te aumenta a imunidade. Então você se expõe no sol, você se expõe à luz com sabedoria. Mas tem pessoas que não querem andar na luz. São salvos, mas caminham na sombra. Se expor à luz dá trabalho. Você tem que ficar lá um tempo. Você tem que ficar exposto um tempo. Você tem que tirar a sua roupa. Mas tem gente que não quer tirar as suas roupas, as suas máscaras, e preferem continuar na sombra. Tem cristão que vai se expor à luz e vai conquistar, vai sofrer, vai arder, mas ele vai receber a força, vai receber imunidade, vai encontrar muitas vezes conflitos, vai encontrar dores, vai encontrar lutas, mas ele vai fortalecer a sua imunidade. E tem outros que vão ficar sempre na sombra dos outros e vão ter uma vida mediana, que a gente fala medíocre. Vai ter uma vida sem grandes vitórias, conquistas, e às vezes não vive
todo o propósito que Deus colocou sobre ele. Consegue entender, gente? E aquele que se expõe ao sol é aquele que deseja receber essa luz. Vamos ler o Salmo 1 de uma forma um pouco diferente. É um salmo conhecido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? Certo? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E eu queria ler ao contrário. Como é infeliz aquele que segue o conselho dos ímpios e imita a conduta dos pecadores e se assenta na roda dos zombadores. Fica diferente, né, a gente ler o salmo assim, ao contrário, porque o certo é como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é infeliz aquele que segue o conselho dos ímpios e imita a conduta dos pecadores e se assenta na roda dos zombadores. Nós precisamos escolher, né? Em qual posição a gente está. Por quê? Quando nós andamos no conselho dos ímpios, a gente vai ser infeliz. E muitos não se perguntam por que estão infelizes. Se consideram em Cristo Jesus, se consideram salvos, se consideram os crentes, se consideram que vão na igreja, mas estão infelizes. Você conhece alguém assim? Você conhece aquele que muitas vezes recebe um bom emprego, mas quando ele recebe esse bom emprego, ele fala: eu recebi a bênção, que maravilha. Aí ele começa a trabalhar, mas aí, como ele está muito confortável, ganhando muito bem, ele começa a chegar atrasado, aí ele começa a sair mais cedo, aí ele começa a relaxar, não fazer tudo aquilo que ele foi programado para fazer quando ele recebeu a vaga. E aí ele começa a arrumar confusão, porque ele começa a se achar, ele começa a se orgulhar, ele começa a ficar mais vaidoso, e ele perde. Então, às vezes, a pessoa é salva, conhece o Senhor, mas não está na posição para receber a bênção. E aí me pergunta: Lígia, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou infeliz? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está fazendo? Mas o que está acontecendo? Será que é isso o propósito de Deus? Muitas vezes não. Muitas vezes são escolhas. São os nossos posicionamentos. Se nós estamos em posição, andar em espírito, querido, significa obedecer a palavra de Deus. É permanecer na palavra de Deus todos os dias. Não é fácil, como a irmã falou, não é fácil se expor a essa luz. Não é fácil você parar para meditar. Não é fácil você ir lá e orar com o Senhor e pedir direção ao Senhor, porque nós precisamos meditar na palavra para obedecer esta palavra. No momento que você medita, o Senhor fala com você. No momento que você ora, é um diálogo, não é um monólogo, só você pede, mas há uma petição e há uma resposta. Então são escolhas. Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em Cristo. Será que estamos vivendo em Espírito, para que a bênção seja permanente, para que a bênção seja verdadeiramente uma conquista, uma construção, e eu sei administrar a minha vida, porque eu entendo o que o Espírito está me dizendo, e eu discerno o que o Espírito está me dizendo que eu devo fazer. Porque a maioria de nós perguntamos: qual é o meu propósito? O que Deus quer de mim? Qual é o meu chamado? Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. A maioria de nós vem para a igreja pedir para que eles possam entender o que está acontecendo. Eu vou para a igreja hoje porque eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu quero que Deus fale comigo. Só que Deus já falou tudo. Já falou tudo. Está na Bíblia todas as respostas.
mas nós não abrimos a Bíblia, nós não oramos, nós não conversamos. São escolhas, são posições. Se nós queremos estar em posição em Cristo, em Espírito, eu preciso me alimentar todos os dias, como a gente se alimenta de arroz, de feijão. A gente precisa desse alimento diário, dessa conexão. A gente precisa ir às regiões celestiais todos os dias. Muitas vezes as pessoas recebem, compram um carro, como eu falei. A pessoa comprou um carro, recebi uma bênção. Mas o carro, a prestação do carro é tão mais alta do que as contas de casa. E as pessoas preferem pagar as prestações do carro do que comprar o arroz e feijão para os filhos. Então aquilo que era bênção passou a ser maldição. Não era o momento certo de comprar o carro. Há momento para todas as coisas. Há momento de você se expor ao sol. Há o tempo de se expor ao sol. Há momento para crescer. Há momento para construir. Há momento de fazer todas as coisas. E por falta de sabedoria de estarmos em Cristo, nós transformamos aquilo que a gente acha que é bênção em maldição. Por exemplo, a pessoa se casa com uma pessoa maravilhosa. Aliás, quando a gente se casa, né? Puxa, apaixonado, maravilhoso. Depois vem o dia a dia. Essa pessoa continua sendo a pessoa maravilhosa. Mas se nós não alimentarmos diariamente o relacionamento com amor, com compreensão, com fidelidade, com entendimento, com cumplicidade, a pessoa vai deixando de ser maravilhosa. Porque não há um alimento. Porque não há uma posição em Cristo. Porque não há oração. Porque não há unidade em Cristo. Porque a partir do momento que nós nos casamos, nós somos um com Cristo. E é preciso essa unidade, essa cumplicidade, esse diálogo, esse amor, de ceder, dos dois caminharem juntos. Mas como muitos escolhem o casal, escolhem a esposa, escolhem o marido, sem buscarem a posição em Cristo, se verdadeiramente aquilo era de Deus, vão pelas paixões, vão pela concupiscência, vão pelo aquele sentimento, muitas vezes, que não era de Deus. Então aquilo que deveria ser bênção se torna maldição, por conta de não nos posicionarmos diariamente em Espírito, em Cristo. Nós recebemos coisas boas, mas a gente perde essas coisas boas por não sabermos o tempo certo, porque não estamos na posição naquele dia e momento. A gente sai da posição. Alguém está comigo aqui? Amém. Amém. A gente já ouviu muito esse provérbio 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ou, em outra versão, a bênção do Senhor é rica, não acrescenta tristeza. A bênção do Senhor, queridos, ela é completa, ela é plena. Quando ela vem do Senhor, ela é plena. Mas nós precisamos estar lá para saber se veio dele. Compreende isso? Então, se nós não estivermos lá, a bênção vai trazer infelicidade, medo, paralisia. Você já viu gente que é crente, que é cristão? O que você espera?
que esteja feliz. Você já viu o crente carrancudo? Tudo bem? Como é que você vai? Está tudo bem com você, sua vida? Só Jesus. Só Jesus no caso, não é assim? A resposta, queridos, devia ser: amém, está tudo bem, Sunamita. Está tudo bem, vai tudo bem, porque está tudo no controle do Senhor. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho justiça. Porque esta vida do crente, vícios, tristeza, medo, infelicidade, não deveria estar com os cristãos. Concordam? Nós já fomos abençoados. A bênção do Senhor, ela é rica, ela é completa. Não é rica só em materiais, ela é rica em vida abundante. O que é essa vida abundante? Eu tenho vida plena em Cristo. Eu sei que eu sou completamente abençoada em tudo. Mas e se eu perder? É o Senhor que está comigo, porque o Senhor vai me ensinar alguma coisa. Ou eu fiz uma escolha errada, mas eu preciso estar em Cristo para ter as respostas. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu preciso que o Senhor me responda, porque eu preciso da tua direção. Amém? Porque na Bíblia diz que, Romanos 14, 17 a 22, se o reino de Deus é paz, alegria e justiça, além de você andar nisso, você precisa praticar os outros. Eu não posso praticar amor com você, fidelidade de irmão, de uma forma de não ser pacificador com você. Eu preciso amar a mim e amar a ti, ser pacificador, trazer alegria para você, trazer esperança. Eu não posso trazer tristeza. Então, como é que um cristão vai sempre andar em tristeza, carrancudo, mal-humorado, cheio de medo, cheio de insegurança? Queridos, quem está em Cristo não caminha assim. Amém? Amém. Nós temos problemas? Temos. Como eu falei, perdi meu marido há um mês, então eu tive momentos de tristeza, momentos depressivos, momentos de angústia, momentos de melancolia, momentos. Mas eu sou uma mulher alegre. Eu sou uma mulher que sou grata, tenho gratidão por ter vivido os tempos que vivemos juntos. Amém? Amém. Porque eu estou em Cristo, eu entendo o que o Senhor está fazendo nos tempos. Há tempos para todas as coisas. Há tempos de estar junto e há tempo de não estar junto. Até que a morte os separe, ok? Então, qual é o nosso estado? Qual é a sua posição? Se você está em Cristo, você precisa estar feliz, cheio de esperança. Mas se eu estou infeliz, então eu preciso buscar mais. Principalmente, buscar o amor. E agora eu queria colocar João 14, 18 a 24. Isso é a diferença. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Eu vou repetir: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus:
Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, diga nós, viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Coisa linda. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Queridos, andar no Espírito é andar em amor ao Pai. Você já parou para pensar o quanto você ama o Pai? O quanto você ama o Pai e obedece os seus mandamentos? E quando você ama verdadeiramente o Pai, e você está cheio desse amor pelo Pai, e em primeiro lugar você busca o reino de Deus verdadeiramente, você recebe refletidamente o amor do Pai sobre ti. E você consegue amar a si mesmo. Você consegue entender que esse amor, você obedece os mandamentos, porque os mandamentos são bons, porque os mandamentos são dádiva, porque os mandamentos são essa bênção. A bênção é a dádiva de estar em Cristo por amor. Quando você está em Cristo Jesus, é porque você entendeu o que Ele fez por você. E você o ama, está cheio do amor dEle, e é impossível você não amar o próximo. E quando você está cheio do amor dEle, você perdoa o próximo. Amém? Perdoar o próximo é muito simples. O mais difícil é você se perdoar. Porque quando a gente fala que o reino é paz, justiça e alegria, a justiça, querido, que Deus fez por nós, foi tão grande o sacrifício dele, que nós precisamos receber essa graça. Mas muitos de nós não recebemos a graça. Nós vivemos julgando os outros e nos julgando. Quem está entendendo? Amém. Hoje foi dia de ceia. Nós celebramos o sacrifício de Cristo por amor e pelo perdão dos nossos pecados. E quando você entende esse amor, que você está em Cristo e Ele faz morada em você, e você o ama e Ele te ama, você precisa se perdoar. Você precisa entender que o passado ficou para trás e que você recebeu o perdão disso que você muitas vezes não se perdoa. E o fato de você não se perdoar é o fato de que você julga o outro. E a gente tem um senso de justiça própria, né? A gente é cheio de justiça. Aquele não é crente porque a mulher não usa calça. Usa calça, não usa saia. Ela não é crente porque usa batom. A
gente é cheio de justiça, de doutrinas, de regras sociais que impedem da gente ver a graça de Deus. A gente muitas vezes fica em discussões teológicas, discussões de placa, a gente se divide. E o maior problema da divisão, o que é? Qual foi a divisão que a serpente falou? É justamente a mentira de que o Pai não te ama. A serpente veio com essa mentira para Eva. Ele disse isso para vocês. Então Eva começou a dizer: puxa, meu pai não falou a verdade? Meu pai não é verdadeiro, não é fiel? Está mentindo para mim? Então ele não me ama assim, não é? Quando alguém mente para a gente, quando alguém trai a gente, quando alguém mente para a gente fala: não me ama, não é fiel. Então, a mensagem da serpente para Eva é: Deus não te ama assim não, como você pensa. E é essa mensagem que, se nós não estivermos em Cristo, não estivermos na palavra de Cristo, que é essa que nós acabamos de ler em João, de estarmos em Cristo, estarmos no Pai, o Pai está em nós junto com Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas eu não sou santa, eu sou horrorosa, cheia de pecado, mas Ele habita em você. E Ele ama você, e Ele entende a sua dificuldade, e Ele quer que você entenda que você precisa se perdoar, amar ao próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você se perdoou? Ou você ainda continua olhando para trás e se culpando e achando que não merece? Não é questão de merecimento mesmo. Nós não merecemos, mas nós recebemos a graça. Nós recebemos a graça do perdão. E Ele entende. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente e buscamos a renovação e a transformação, Ele continua derramando favor sobre nós. Ele continua sendo bom. Ele continua dando vida e vida em abundância. E abrindo portas para que você receba as portas e permaneça. Ele quer que você permaneça no trabalho. Ele quer que você permaneça com o carro que você comprou. Termine de pagar. Ele quer que você permaneça com a casa que você comprou. Termine de pagar. E que você viva feliz aqui. Viva com a sua vida abençoada. Pagando suas contas com honestidade. Podendo comer o seu pão. Podendo viver em comunhão com os irmãos. Amando uns aos outros. Vivendo em família. Mas nós nos dividimos entre nós mesmos. Por doutrinas, por julgamento. Olhamos para as pessoas e dizemos: a pessoa está com o diabo, a pessoa é isso, a pessoa aquilo. Nós não conseguimos nos amar, e muito menos amar o próximo. E onde está o amor a Deus? Por isso que eu falo, andar em posição em Cristo, nas regiões celestiais, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, servir em alegria, paz e a justiça, a prática. Mas aquele que tem os mandamentos do Senhor, ele vive em paz, ele vive em alegria, ele vive em justiça, ele pratica isso. Ele vive em obediência à palavra com naturalidade. É natural a pessoa andar em obediência porque está em Cristo Jesus. Porque você pode dizer: não, obrigado. Você pode caminhar até com um rapaz, uma mulher, um homem que seja um traficante, e você está ali
evangelizando, e a pessoa vai sempre te oferecer droga, e você sempre vai falar: não, obrigada, eu não uso isso, eu não preciso disso, isso não me faz feliz. Por mais que o inimigo venha com pratos grandes para a sua vida, para que você saia da presença de Deus, você vai continuar dizendo: não, obrigada. Nós somos aqueles que temos o bom senso, temos a temperança do Espírito. Não é verdade? Você pode estar numa festa de casamento e ter muita bebida, mas você pode dizer: não, muito obrigado, eu estou feliz com o meu guaraná, com a minha coca, com a minha soda limonada, estou feliz como eu estou bem. Eu não necessito dessas coisas, porque eu tenho alegria de viver. Eu tenho a plena satisfação da presença do Pai que habita em mim. E enquanto você anda na posição, então você proclama a palavra. Da sua boca não sai palavra torpe, da sua boca não sai maldição, da sua boca não sai palavrão, porque você está em Cristo, você caminha em Espírito, você caminha em felicidade. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Quantas vezes a Bíblia fala bem-aventurado? No Salmo 32:1 diz: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo sangue. Amém? Então, querido, em quinto lugar, o estado de graça. Fui perdoado, me perdoo e perdoo o próximo. Se permita viver bem. Quantos de nós já passamos pelo arrependimento? Já nos colocamos diante do Senhor pedindo perdão? O Senhor já lançou no mar do esquecimento, mas você ainda continua se culpando e não fluindo na bênção que Deus quer para a sua vida. Fique de pé, vamos orar. Quantos aqui querem verdadeiramente estar nessa posição em Cristo? Amém? Quantos aqui querem viver as verdadeiras promessas que Deus tem para você? Que as promessas que Deus tem para você, às vezes não tem para mim. Quantos aqui querem permanecer em Cristo, em Espírito, em verdade, não se desviarem para a direita, nem para a esquerda? Amém? Venha, dê um passo aqui para frente, que eu vou orar por você. Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, sim, em verdade, em espírito.